Ô, Cris. Tá fazendo muito barulho do teu pacotinho. Aí tá aparecendo a tua imagem e os comendo. Tá muito engraçado. Só o barulho eu tô ouvindo. Ah. Ficou bom agora. Tá bom, Cris? O que tá comendo? Era um pouco. Pipoca. Poxa, tá aí uma coisa que eu gosto. Ah. Então tá, Pronto, já ao estamos ao vivo agora. Vamos então, começar, tá. então. Acho que vamos começar, né, gente? Se alguém chegar depois, chegou atrasado. Então tá, gente. É bom a gente agora tá podendo se reunir desse modo, né? Bom que a gente tá aqui de novo hoje. Quer dizer que a gente tá feliz com quem pode estar aqui agora. Feliz de ver vocês também agora no final de semana, pelo menos uma vez na semana, né? Então tá, vamos começar orando. Eu vou orar pela gente, tá? Pela nossa reunião. Senhor, te agradecemos por esse dia que a gente teve, Pai, também nas nossas casas, com as nossas famílias, Senhor. Agradecemos também por esse tempo que agora a gente pode estar como jovens reunidos, Pai. Agradecemos por essa oportunidade, para o Senhor também dar os meios para a gente continuar tendo contato, continuar estudando a Tua Palavra, Pai, e não nos distanciarmos um do outro e também de Ti, Senhor. Te pedimos que nesse momento esteja cuidando dos nossos corações, nos preparando para ter um momento contigo, Pai. Cuidando também do Lucas, que vai trazer a palavra e o nosso estudo de hoje, Pai. Seja abençoando também o momento de louvor, que a gente possa ter coração e mente guiada em Ti também nesse momento, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, nesse momento a gente quer abrir para nossos pedidos de oração da semana. Quero começar dizendo que pedindo para a gente continuar orando pela nossa igreja, pela liderança da igreja, pelas decisões que eles têm que tomar também nesse período, que é um período às vezes meio conturbado, né? Algumas decisões que volta e meia vai mudando as direções que a gente está recebendo. Então, orar pela liderança da igreja, pelas decisões, orar também pelos projetos que estão começando agora, o Quarentena Solidária, que está cada vez maior, então a gente está precisando também de gente que ajude, de doações, para poder também ajudar mais, mas orar por quem está trabalhando por isso. Também estive pensando hoje que a gente tem que orar um pouco pela juventude da nossa igreja, que nesses momentos, às vezes, de distanciamento, que a gente está bastante em casa, é muito fácil a gente se distanciar de Deus porque a gente está cheio de coisa para fazer também em casa, de séries e filmes. Eu digo por mim, que às vezes a gente acaba enfraquecendo um pouco nesse sentido, sabe? Então, orar pelos nossos jovens também que estão em casa, para que eles também possam estar se reunindo com a gente nos sábados e tal. Acho que isso é o principal. Alguém mais teria algum pedido de oração, alguma coisa para compartilhar? Eu tenho. Eu estava olhando o boletim da igreja que foi feito essa semana, relativo a esse fim de semana de agora, e uma coisa que tem ficado recorrente na nossa igreja nos últimos meses é a falta de apoio aos missionários que estão no leste europeu. Então, o déficit de apoio financeiro para eles a cada mês está só aumentando, em vez de se reduzir. E como muitos irmãos que estão agora começando a aprender a dar o dízimo, por exemplo, por depósito bancário e tal, muitos deles ainda não estão determinando se parte disso é para dízimo ou parte disso é para apoio a missões e tal. Então, os projetos em geral específicos da igreja estão tendo essa dificuldade, mas em especial esses missionários que são sustentados por nós estão tendo essa dificuldade crescente, né? Ela está aumentando a cada mês. Então, acho que orar para que as pessoas se conscientizem em ajudar, na medida do possível, em especial esses missionários, para não ficar uma coisa muito pesada no futuro. Isso é bem, bem lembrado, né? Acho que muitas igrejas e missionários nesse tempo estão meio incertos, né? Estão sofrendo para manter os seus compromissos financeiros que a igreja tem, né? Com sustento seus pastores, seus missionários, porque muitas pessoas também estão tendo dificuldades financeiras e
acabam não contribuindo, então vira uma bola de neve, né? Então, muitos missionários estão lá, que dependem dessa ajuda, acabam sofrendo, realmente. Boa lembrança. E eu quero pedir também pela... Eu vou acabando atualizando vocês a situação da Luciana, né? Aquela minha amiga, eu falei que está com câncer, que tem 23 anos. Ela estava fazendo no Hospital das Clínicas o primeiro diagnóstico, e daí descobriram o diagnóstico correto dela, que é câncer no pâncreas, que ela tem. Então, está em um estado um pouco avançado, já avançou para o baço. E daí o tratamento indicado foi quimioterapia, ela vai começar as sessões. Então, ela foi liberada lá, porque já fizeram os exames, ela não está se sentindo dor. Ela vai em Novo Hamburgo começar a fazer esse tratamento no Hospital Regina, um hospital bom da região aqui. E daí, não sei como é que é o quadro dela. A princípio, esse tratamento é para estancar o avanço do câncer. Daí, talvez, depois, continuar o tratamento para regredir o quadro. A gente não tem mais informações sobre isso. E também eles visitaram outro médico para ter outra opinião, outro oncologista. E daí ele deu uma visão um pouco diferente de alguns termos. Então, vai ter uma abordagem de tratamento com nutricionista, a clínica que ele trabalha tem toda a abordagem completa, então eles vão ter nutricionista para ela poder estar bem fisicamente para as quimioterapias, e ela está forte para enfrentar isso. Então, por enquanto, ela está em casa, vai fazer quimioterapia, e quero pedir por ela e pelo seu esposo, Daniel, que estão passando por esse momento difícil, né, que é bem complicado. Os dois são bem jovens e não sei como é que está a gravidade do câncer dela, mas não é tão bom como às vezes a gente pensa, não parece ser muito, é bastante complicado. Então quero pedir pela vida deles também. Mais alguma coisa a compartilhar? Eu queria pedir oração, acho que estava pensando essa semana e pedir oração por nós, da liderança da Central Jovem. Acho que a gente que está mais à frente, agora nesse tempo meio que teve que se reinventar, vamos dizer assim, né? Porque fazer reunião online, a gente tem que correr atrás de pregador, bastante coisas assim. A Sara e o Wendel estão com a bebê, o Sorriso e a Mira estão trabalhando, o Victor também, eu estou desempregada, então a minha situação está mais leve, mas eu estou procurando. Então, que vocês estejam lembrando de orar por nós também lembrando de orar pelo pastor Tiago e a família dele. Ele também está com bastante coisa para fazer, principalmente no sábado, muitas reuniões com a liderança de juniores, com a liderança da Central Jovem, com a quarentena solidária. Então, que a gente possa estar lembrando de orar para essas pessoas assim que estão bem na área de frente. Então, esse é o meu pedido de oração, porque o pessoal esteja lembrando de orar, que é muito importante. Mais alguma coisa, gente? Então tá. A gente vai passar esses pedidos de oração, esses compartilhar no grupo da CJ, para a gente também durante a semana estar lembrando e orando por esses pedidos, né? Vou passar agora para o Victor, que vai ter o nosso momento de louvor. Tá contigo, Victor? Eu estava ativando o microfone. Solta o som, DJ. Tá escutando todo mundo agora? Tá, vou tocar agora 2 músicas, tá com vocês. Espero que vocês também cantem em casa, são bem tranquilas as músicas. Tá, eu vou tocar a primeira, vai ser Reina em Mim. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Reinar em mim, Senhor.
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tudo és para mim, mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Tá, a segunda música agora é Me Derramar. Ele aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu amor, tu escutas, fazes cair as barreiras de mim, és fiel, Senhor, e te vi, palavra de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade me leva a você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, sei que preciso me derramar, sei que sou grato, me derramar, sei que é formoso. Eis aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, fazes cair as barreiras de mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade me leva a você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, sei que preciso me derramar, sei que sou grato, me derramar, sei que é formoso, és formoso. E é isso. Aí, obrigada, Victor, por esse momento. Agora nós vamos ter um momento do devocional da palavra, que é com o Lucas. Fica à vontade. Então tá, hoje foi a minha vez de trazer um estudo para vocês. Então eu estava pensando o que eu poderia trazer para vocês nessa noite, que tivesse a ver um pouco o nosso contexto, em que estamos como jovens. Então, o tema hoje que eu quero trazer é escolhas e seus resultados. Então, as escolhas que fazemos e os resultados que elas trazem. E para isso a gente vai analisar a vida de dois personagens bíblicos, a vida de Sansão e a vida de Daniel. A vida de Sansão com escolhas erradas que ele tomou e que consequências isso trouxe para ele, e escolhas certas que Daniel teve e o que isso trouxe de consequências boas para a vida dele. Eu vou traçar um paralelo entre esses dois personagens bíblicos. O sucesso ou a derrota de uma pessoa, ele depende
das decisões que essa pessoa faz ao longo da vida. Então, é um sucesso, um sucessivo desencadear de decisões, a causa, consequências, e assim a gente vai tomando decisões e isso define o rumo da nossa vida, né? Quantas pessoas hoje elas estão arrependidas por decisões que foram tomadas no passado, muitas vezes fora da vontade de Deus, né? Quem aqui já não teve alguma decisão de que alguma atitude, alguma decisão que tomou, que se pudesse voltar atrás diz, nossa, eu poderia ter tomado uma decisão diferente hoje, minha vida naquele quesito poderia ser bem diferente, eu poderia ter consequências bem melhores, e às vezes a gente se arrepende das escolhas que a gente toma, né? Como falei, a gente vai analisar a vida desses dois personagens. Vamos começar por Sansão. O texto que eu quero ler com vocês é Juízes 13, do 1 ao 5. O texto que eu vou ler é da NVI. Se alguém tiver a sua Bíblia aí, pode abrir e ler junto. Juízes 13, do 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, um pequeno contexto histórico que nós temos aqui do período de Sansão. Sansão, ele nasceu no período dos juízes. O que é o período dos juízes na história de Israel? É um período que começou após a conquista da Terra Prometida com Josué. Então, funcionava mais ou menos assim. Israel estava lá de boa, ele se afastava de Deus, começava a se envolver com os deuses pagãos da região ali, dos povos, começava a se envolver, adorar outros deuses, e daí Deus punia eles com derrotas e subjugações militares. Eles foram dominados pelos filisteus, pelos amalequitas, e daí Israel volta-se para Deus, clama a Deus, e Deus vai e levanta um juiz para libertar Israel. E isso aconteceu por 14 vezes ao longo desse período de mais ou menos 480 anos, que foi o período dos juízes, em algumas regiões de Israel. Então, eles se arrependiam, aí Deus mandava um juiz. Até no hebraico, juiz significa libertador, salvador e juiz. E era o papel desse juiz. Deus levantava esses juízes para libertar Israel da opressão que estava acontecendo naquele momento, do exílio, de alguma coisa. Então, esse era o escape que eles tinham. Então, ao todo foram 14 juízes. Sansão foi o 13º, a título de curiosidade. Então, Sansão nasceu com o propósito de ser o libertador de Israel num período de opressão dos filisteus. Então, ele já nasceu com essa missão. Deus já estava trabalhando na vida da família de Sansão, e ele nasceu com esse propósito de um dia libertar o povo de Israel. E Sansão, antes do seu nascimento, ele foi dedicado a Deus como nazireu. A gente vê em Juízes 13, 5, fala assim: E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Mas o que significa nazireu, né? Uma palavra não muito comum. A palavra, no original, significa separado e consagrado a Deus. Isso era o significado de nazireu. Em número 6, do 1 ao 21, ele define bem detalhadamente como é que funcionava o nazireado, o que ele tinha que fazer, o que não podia fazer. Mas, basicamente, o nazireado ele tinha 3 tratados, 3 coisas que ele tinha que cumprir. Ele deveria se abster dos produtos da vinha. Então, nada que viesse da vinha, uma uva passa, um vinho, um suco de uva, nada ele poderia comer. O segundo é que ele não poderia cortar o cabelo durante o período do voto. Às vezes o voto era por algum mês, por algum período, ou a vida toda. Então, dependia do voto do nazireado. E o terceiro, ele não poderia tocar em um cadáver. Mesmo que fosse os seus pais tivessem morrido, irmãos, parente próximo, ele não poderia tocar no cadáver que ficava com o corpo impuro.
Então, em Números, ele trata bem mais detalhado sobre isso, mas basicamente são esses 3 compromissos que quem tem o nazireado tinha que ter. Então, Sansão, ele foi dedicado e foi consagrado ao nazireado desde o seu nascimento. Então, vamos ver algumas decisões erradas que Sansão tomou ao longo da sua vida. A primeira que ele fez está em Juízes 14, versículo 1. Na primeira parte do versículo diz: Sansão desceu a Tina. Tina era uma cidade dos filisteus, ali da região, do povos pagãos. Então, Sansão, ele saiu do meio do seu povo e foi para o meio dos filisteus. Então, ele estava curioso de como era a vida dos filisteus, ele queria, se interessava por aquela vida pagã, que era diferente do costume, do modo de agir do seu povo de Israel, né? E lá também, o final do versículo fala: e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, ele viu uma mulher do povo filisteu e quis ela como esposa. Mas à frente ele fala que ele chega para os pais dele e fala: pai e mãe, eu quero aquela, porque só aquela me agrada, eu só quero aquela mulher. Então, ele desejou a mulher dos filisteus e queria casar com ele. A gente vê outros personagens da Bíblia que pecaram e tiveram consequências do seu pecado através do que eles viram e desejaram e as consequências ruins que trouxeram para a vida deles. O caso que nós temos é de Eva. Lá em Gênesis 3:6 fala no início do versículo assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E daí a gente sabe que Eva comeu do fruto porque ela viu, desejou, e olha assim que entrou o pecado no mundo, né? Então, o outro caso que também temos é Acã, lá no povo de Israel, em Josué 7:21, ele fala assim: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia. Então, Acã, quando eles estavam tomando uma cidade, ele viu uma capa, viu ouro e prata, ele desejou aquilo, escondeu, achou que ninguém tinha visto, e o povo de Israel inteiro perdeu uma batalha devido a esse pecado de Acã, que ele viu, desejou e escondeu. E Davi também, em 2 Samuel 11:2, nós conhecemos a história dele com Batseba. O versículo fala: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então ele viu Batseba, chamou ela para o palácio, cometeu o adultério, matou o marido. Então foi uma sequência de pecados um atrás do outro, começou com um olhar. Então, Sansão, ele desejou o modo de vida dos filisteus, ele desejou a mulher que ele sabia que ele não poderia se casar, se envolver com os povos pagãos. Israel não poderia se envolver, dar seus filhos aos povos pagãos e nem se casar com as filhas dos pagãos, não se misturar com eles, mas ele não mediu as consequências e quis mesmo assim. Além de não só desejar, ele se casou com a Filisteia, né? Em Juízes 14:2 ele fala: quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: viu a mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Então, ele não mediu as consequências e quis, sabendo que estava errado, ele foi atrás e seguiu esse plano dele de casar. E não foi só uma vez. Em Juízes 16:4 fala: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Então, essa primeira esposa dele, eu não vou entrar na história de Sansão aqui mais a fundo, mas ela foi dada para uma outra pessoa, então ele voltou para casa, depois ele voltou para os filisteus e viu Dalila e quis se casar com ela também. Então, ele insistiu no erro de se casar sabendo que era errado. Então, ele sabia que os filisteus eles eram pagãos e o povo de Israel tinha que não se contaminar com eles, não se misturar. A mesma coisa para os nossos dias de hoje, não é a vontade de Deus um namoro, um casamento misto, né? Que é chamado de jugo desigual. Em 2 Coríntios 6, ele fala um pouco mais sobre isso, né? Que é: não se ponha em jugo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Do versículo 14 a 18, ele descreve um pouco mais sobre isso. Mas nos dias atuais, muitos cristãos tomam essa decisão sem pensar nas consequências, né? Então, acabam sabendo que é errado e insistem nesse erro e nas decisões erradas.
Então, essa foi a decisão errada, outra decisão errada de Sansão. E quais foram os resultados dessas decisões erradas de Sansão? O primeiro resultado é que ele perdeu a comunhão com Deus. Em Juízes 16 e 20, ele fala assim: então ele chamou Sansão, os filisteus. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então ele tá lá, a mulher lá tentando cortar o cabelo dele, ou prender o cabelo dele, sempre sendo enganado por ela, e ele não sabia que nessa última vez o Senhor não estava mais com ele. Então ele perdeu a comunhão com Deus. Essa foi a primeira consequência das decisões erradas que ele tomou ao longo da sua vida. A segunda é que ele perdeu a visão. No versículo 21, ele fala: os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Então ele acabou perdendo a sua visão. Além disso, ele perdeu a sua liberdade. No final desse versículo ele fala: prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então ele perdeu a sua visão, perdeu também a sua liberdade, virou escravo dos filisteus naquele período. E além disso, no versículo 30, ele fala: disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, foi uma sequência de erros que Sansão teve, que ele é muito interessante, um paralelo que eu tracei, que ele queria a mulher que agradava os seus olhos, ele perdeu a visão. Ele queria ser livre e perdeu a sua liberdade. Ele queria viver para si e acabou perdendo a sua vida. Então, se a gente pegar a história de Sansão como um todo, ele quebrou praticamente todos os tratados do nazireado. Ele tocou em cadáver, ele se contaminou com o povo pagão. Então, ele não se consagrou a Deus e foi caindo nesses pecados. Mas a gente sabe que lá em Hebreus 11, ele é mostrado como os heróis da fé. Então, ele se arrependeu, voltou aos seus caminhos, mas as consequências vieram dos seus pecados. Então, a gente escolhe o que a gente quer fazer, as decisões. A gente não pode escolher as consequências que aquilo traz para nós. Então, é muito importante ter cuidado das atitudes que tomamos e consequências que aquilo pode trazer, e como isso foi ruim para a vida de Sansão. Ele era consagrado a Deus, era para ser líder, um juiz de Israel. Ele acabou liderando durante 20 anos Israel nesse período, mas olha as decisões erradas, onde levou ele, acabou perdendo a sua vida. E sobre Daniel, quais são as escolhas certas que Daniel teve? Em Daniel 1:8, ele fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Então, ele estabeleceu, a primeira escolha certa dele, ele estabeleceu princípios antecipadamente. Então, Daniel estava longe da sua família, estava lá numa terra distante, muitos não conheciam ele ali, ele estava meio que podia... não tenho a minha família, todos os meus amigos aqui ao redor, toda a minha cultura. Eu posso ceder a essa cultura aqui, eu não estou longe de todo mundo, mas não. Ele tinha seus princípios firmes lá na época que ele estava em Israel, e mesmo estando numa terra distante, com um povo distante, diferente, com uma cultura diferente, ele decidiu não se amoldar a essa cultura e decidiu manter os princípios que ele tinha de não se envolver com essa cultura errada, né? E ele também, a segunda escolha certa dele, ele ofereceu uma opção santa no lugar das coisas mundanas. No versículo 12 do capítulo 1, ele fala: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, ele estava no contexto em que ele tinha que comer comidas pagãs, ele estava no meio de um estágio com alguns judeus para trabalhar no reinado de Nabucodonosor, e
e ele tinha que comer as comidas sacrificadas a ídolos, mas ele sabia que aquilo era errado no contexto dele. Ele podia, não vou fazer feio, não quero incomodar, mas ele conseguiu ter uma opção santa para oferecer, para botar no lugar daquela opção que ele tinha. Então, ele, mesmo numa situação que parecia que não tinha como fazer, não, eu vou ter que me amodar, vou ter que seguir, mesmo sabendo que é errado, ele buscou fazer o que é certo. E o chefe dos eunucos deixou, e a gente sabe que Daniel e seus amigos, eles eram os mais sábios dentre esses, digamos assim, os estagiários lá do Nabucodonosor, né? Então, ele acabou se destacando, Deus acabou abençoando e honrando essas decisões de Daniel. E a terceira decisão que ele tomou, é que ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Em Daniel 6:10 fala: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, a gente sabe nesse contexto aqui que Daniel estava lá trabalhando e muitos dos seus colegas queriam achar alguma coisa para dizer que ele estava errado, e não acharam. A única forma que conseguiram foi dizer que todo mundo tinha que adorar o rei, e Daniel não cumpriu, porque aquilo era costume dele. Todo dia, 3 vezes ao dia, ele orava e se ajoelhava e orava a Deus. Então, aquilo, ele preferiu ir para a cova dos leões a passar um dia sem comunhão com Deus. Então, para ele era mais difícil passar um dia sem ter comunhão com Deus do que ir para a cova dos leões, né? Então, olha o contexto que ele estava, e ele não cedeu às pressões, porque aquilo era costume, estava sólido na sua rotina, na sua vida, né? E os resultados dessas decisões que ele teve. Então, dessas decisões certas de Daniel, ele tornou-se o mais sábio de todos. E Daniel 6:3 fala: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Então, ele acabou se destacando no império, acabou sendo um governador, porque Deus honrou as decisões sábias que ele tinha, ele não se contaminou, ele manteve os seus princípios, e aquilo foi notado pelos reis. Então, ele acabou se destacando e Deus o abençoou pelas suas decisões certas. O segundo resultado é que Deus o livrou milagrosamente na cova dos leões. O que eu achei interessante, em Daniel 6, do 20 ao 22, fala lá que ele foi para a cova dos leões, passou a noite, e no dia seguinte o rei foi lá e Daniel estava bem, estava protegido. O que eu achei interessante aqui é que Deus livrou Daniel na cova e não da cova. Então, muitas vezes a gente toma decisões certas, está fazendo tudo certo, e muitas vezes Deus deixa a gente passar por tribulação, deixa a gente passar por provação, e, poxa, Deus, eu fiz tudo certo. Isso não quer dizer que a gente, fazendo tudo certo, a gente tem uma proteção contra a tribulação, contra dificuldades, porque Deus às vezes usa essas dificuldades para nos aproximar dele, para nos amoldar, para nos mostrar alguma coisa. Então, o caso de Daniel, tomou decisões corretas, os princípios corretos, mas acabou entrando na cova, mas Deus deu o livramento na cova. Então, às vezes a gente passa por tribulação e a gente acha, poxa, eu não devia passar por isso, porque eu estou fazendo tudo certo. Tem gente descrente que está tão bem e eu aqui fazendo certo, estou passando por dificuldades, até no período da pandemia, não vou ficar doente porque eu sou servo de Deus e eu não posso... Não é bem assim, mas Deus dá o livramento no meio da tribulação. Às vezes a gente passa por uma tribulação para a glória dele. Então, a glória dele é o principal e não simplesmente o nosso bem-estar. Bem interessante isso. Para Daniel, estar com Deus na cova dos leões significava muito mais do que estar fora da cova sem Deus. Então, para ele era muito mais, não importa, eu estou na tribulação, mas eu estou com Deus, do que simplesmente, vou ficar sem orar, sem louvar a Deus por um dia, 2, depois eu recupero, peço perdão, mas para ele era muito melhor estar com Deus na cova do que estar fora da cova, aparentemente bem, mas sem Deus. Então, para ele, isso
era um princípio na vida dele. E o resultado disso também é que ele levou reis pagãos a glorificar Deus. Devido ao seu testemunho, devido aos seus princípios, devido à sua boa conduta como cristão nesse império babilônico, ele levou o rei Nabucodonosor e o rei Dário a glorificar Deus. O rei Dário é bem interessante, ele fala assim, em Daniel 6:26, estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Então, devido ao seu testemunho e às suas escolhas, ele levou Nabucodonosor e o rei Dário a glorificarem a Deus, a exaltar a Deus mesmo sendo pagãos. Então, olha o resultado que isso causou. E ele também teve o seu cargo preservado durante 4 reinados. Ele trabalhou no reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Círio. Então, Deus deu uma grande carreira profissional para ele também, honrou seus princípios, honrou suas escolhas, e Deus acabou abençoando ele. No seu reinado, ele se tornou sábio, ele era um dos mais sábios do reino, e Deus o preservou durante 4 reinados de reis que eram perversos, e levou eles a glorificar Deus sobre isso. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui, com quem você se parece? Com Sansão ou com Daniel? Que escolhas você está tomando para a sua vida? Nós estamos tomando. As escolhas que tomamos, a gente tem consequências que podem ser muito boas, como Daniel, que Deus o abençoou sobremaneira, ou podem ser muito ruins e levou Sansão a um estado muito ruim de perda de sua liberdade, perda da sua visão. Então, as escolhas que tomamos, a gente tem que ter muito cuidado com as consequências que elas podem trazer. Então, vamos ter cuidado com as escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Então, vamos analisar esses 2 exemplos e ver com quem a gente quer parecer, com quem a gente quer seguir. Sansão ou Daniel? Esse era o estudo que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário para acrescentar, fica à vontade, tá? Ô, Wendel, eu tenho uma colocação para fazer. Eu concordo com o que tu falou, com uma ressalva especial sobre o cuidado da gente não achar que as nossas escolhas são mérito nosso, ou que, por exemplo, pegando o exemplo ali de Daniel, Daniel tem mérito no que ele fez, tá? Daí eu vou pegar tanto o texto que tu falou, que tu citou ali de Juízes 14, quanto aquele clássico, porque é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, se Daniel fez alguma coisa, foi porque Deus iluminou e fez ele ser capaz e ter vontade de fazer isso. E Sansão, né? Daí agora o Thiago está aí nos ouvindo, daí ele pode falar de soberania de Deus e todas essas coisas complicadas, mas no versículo 4, né, ali de Juízes 14, diz que Deus plantou esse desejo pela mulher, a mulher filisteia em Sansão. Então, por um lado, a escolha foi de Sansão, por outro, Deus que fez isso. Então, o mérito... Sansão errou, sim, ele errou, mas o mérito ou o demérito acaba ficando complicado, porque o que eu faço é através de Deus, independente se eu acertar, entendeu? Ou se eu errar, inclusive. Então, sim, fica confuso isso. Só tem que ter cuidado também que não, tipo, o pecado que eu faço hoje é porque foi Deus que me colou, eu não tenho culpa de nada. Exatamente. Tem que... é um terreno delicado, assim, né? Tá, mas é que me preocupou, porque dependendo do lado que tu leva isso, eu sei que tu não leva, tá? Tu corre o risco de achar que tu merece alguma coisa porque tu tomou as decisões certas. Não é exatamente isso. Eu sei que eu só tô colocando porque Daniel... eu entendi isso.
Mas eu te conheço e sei que não é. Sim, não, é Daniel, mesmo fazendo o certo, que Deus colocou aquilo no coração dele, ele foi para a cova dos leões. Então, tipo, eu posso estar fazendo o certo porque Deus me ajudou nisso, me colocou o desejo, e mesmo assim eu posso não ser recompensado por aquilo, entende? Posso simplesmente ser uma pessoa comum, posso ir para a cova dos leões e não é isso, entendeu? Deus acabou, vamos ver os exemplos que eles tiveram e que consequências, pela soberania de Deus, aquilo levou para a vida de cada um deles. Né? É isso que eu... Wendel, vocês estão me ouvindo? Sim. Hoje, no curso Pais Fracos, Deus Forte, eu falei que dar uma boa educação ao filho não significa que ele será um bom cidadão. Então, criar bem o filho hoje não significa que ele vai ser um bom cidadão no futuro. Isso traz desespero para os pais. Só de pensar que tu pode dar tudo do bom e do melhor, tu pode dar uma excelente educação para o cara e lá no futuro ele ser um traste, né? Então, assim, isso traz pânico para os pais. E eu falei hoje sobre isso. Eu disse, olha, dar uma boa educação para os filhos não garante nada, mas nós temos que confiar em Deus, que o bom Deus vai agir na vida dos nossos filhos e transformar a vida dos nossos filhos, né? Então, no momento que eu entendo que dar uma boa educação aos filhos não garante um futuro melhor para eles, descansar em Deus, aí sim é o caminho, né? É a gente confiar que o nosso papel nós vamos fazer e Deus vai fazer o resto, que é a responsabilidade humana e a soberania divina. E aí, pegando um gancho do que o Cristiano falou, semana passada, o 2º capítulo do livro, ele falava sobre elogio e crítica. Então, muitas vezes, eu caí nesse erro. E eu até citei esse exemplo hoje de tarde, de elogiar a Maria Antônia a fim de encher a autoestima dela. Dizer, filha, tu é muito inteligente, filha, tu é muito bonita, filha, você é muito esperta, isso e aquilo. O que acontece? Tudo bem, ela pode ser inteligente, ela pode ser bonita, ela pode ser esperta, mas existe um Deus que deu tudo isso a ela e é esse Deus que tem que ser glorificado por isso, e não ela. Então, quando eu falo para minha filha, filha, você é muito inteligente, e encho a moral dela, cara, eu estou criando um ídolo, ao invés de atribuir essa glória a Deus. Então, eu citei o exemplo hoje à tarde, que a Maria Antônia ela fez um caça-tesouro, e Joyce e eu saímos pela casa, né, procurando as pistas e tudo, e no final eu abracei ela e disse, filha, tu é uma menina muito criativa, mas quem te deu essa criatividade é Deus, então Ele seja louvado por isso. Por outro lado, tem a questão da crítica, né? Eu falei sobre isso semana passada também no curso. Nós entregamos, como pais, a lei aos nossos filhos. Então, desde criança, nós ensinamos aos nossos filhos tanto leis informais quanto formais. E quando os nossos filhos cometem um erro, nós pesamos a mão sobre eles, né? Por ter cometido um erro. Era o que os fariseus faziam. Ensinavam a lei, quando alguém errava, eles baixavam o cacete, né? Então, o que acontece? A gente tem que ensinar a lei, a gente tem que ensinar a lei formal e informal de uma comunidade, mas no momento que o filho errar, nós temos que criticar, mas não parar por aí. Nós precisamos, com a crítica, conduzir eles até Cristo. Então, tanto no elogio quanto na crítica, eu preciso conduzir os meus filhos a Cristo. Então, assim, só para concluir, até o que o Cristiano falou ali, se Daniel ele fez boas escolhas, a glória tem que ser para o Senhor, pois foi o Senhor que conduziu ele nessa situação. Se Sansão fez más escolhas, Deus permitiu. Então, houve permissão de Deus, e com essa má escolha, no final, Deus foi glorificado. Então, tanto a responsabilidade humana quanto a soberania
caminharam juntas, né? Tanto num caso quanto no outro. Então, no caso de Daniel, Deus foi glorificado pelos acertos que Daniel fez. No caso de Sansão, no final nós vamos ver que Deus ele acabou sendo glorificado também. Mesmo com os erros de Sansão, a vontade de Deus sempre vai se cumprir. Ele sempre vai ser glorificado e exaltado. Então, existe responsabilidade humana, soberania, mas no final Deus sempre vai ser glorificado. Isso aí. Mais alguém tem algum comentário? Eu acho que isso tudo é bem legal para a gente jovem também, porque a gente tá numa idade, numa fase que a gente toma muitas decisões na nossa vida. Então, acho que uma boa conclusão disso tudo é a gente ter consciência de estar colocando Deus também nas nossas decisões e nas nossas escolhas. A gente ter um relacionamento com Deus para poder fazer as escolhas certas, para ter uma base para fazer as escolhas certas. Isso dá para aprender isso também. Isso. Eu Uma achei... coisa. Ah, não, pode falar. Pode falar. Não sei. Pode falar, Miriam. Isso mesmo. Deixar as mulheres primeiro. Uma coisa que eu achei legal do estudo, e que na real o Thiago acabou reforçando agora, é que todas essas situações nos colocam e reforçam a importância da gente depender de Deus, né? Quanto às nossas decisões, né? Elas, tipo, o Thiago falou, né, que como pai ele faz tudo possível, mas chega uma hora que isso não garante que os filhos vão ser tudo que ele planejou e que ele esperava, né? E nesse momento ele tem que obedecer a Deus, criar os filhos de acordo com a Bíblia e, enfim, tudo que a gente conhece como certo e correto de acordo com a Bíblia, e esperar em Deus. E as nossas decisões também, né? Cada vez que a gente tem que tomá-las, a gente percebe como é importante depender de Deus para poder tomar uma decisão correta, né? E como essa decisão correta depende da gente se render, colocar as mãos dele, né? E também confiar. Então, para mim, isso foi o que mais chamou a minha atenção. E, de fato, assim, uma das coisas que mais me preocupa cada vez que eu penso na possibilidade de ser mãe é isso que o Thiago falou, né? Que, tipo, tudo foge do teu controle. E, nossa, é um desafio que puxa meu tapete demais. É verdade. Pode falar, Gabriel. Não, achei o estudo muito bom, em primeiro lugar, parabéns, sério, achei muito legal a comparação também das duas histórias bíblicas e aprendemos bastante, com certeza. Só em um contraste um pouco em relação ao que o Cristiano comentou, ali, não entrando muito nessa questão da soberania divina, que é um tópico, às vezes, complicado da gente entender, mas acho interessante a gente ver também, para ser um estímulo, a gente tentar tomar as decisões corretas conforme aquilo que Deus deseja, que o quanto as decisões, quando são baseadas na vontade de Deus e quando a gente tenta seguir a vontade de Deus, ainda que as consequências sejam ruins, essas, ao nosso ver, por exemplo, o caso ali de Daniel ter sido enviado para a cova dos leões, o quanto essas dificuldades e tribulações que advêm de decisões corretas, com base na nossa fé, elas produzem bênçãos depois. Então, com a história de Daniel, Deus não livrou ele da tribulação, mas a tribulação serviu para glorificar Deus ainda mais, porque Deus forneceu uma bênção muito maior a partir disso. Então, acho que as decisões nossas, quando elas são tomadas da forma certa, do ponto de vista de Deus, ainda que a tribulação venha, ela conduz a uma bênção. Então, é diferente quando a gente toma uma decisão incorreta, com base no que a gente acredita ser a vontade de Deus, que sofre muito mais depois. E esse sofrimento nos serve de aprendizado, e no fim, como o pastor comentou, tudo vai servir para a glória de Deus. Mas o quão mais difícil é quando isso está nos conduzindo ao afastamento, né? Então, acho que isso também é importante a gente lembrar, né? Nas duas histórias, situações bem diferentes. Na Bíblia tem inúmeros exemplos, né? Paulo, quando foi preso, mesmo durante a prisão, pela prisão ter sido a partir da vontade de Deus, de ele seguir a vontade de Deus,
o próprio momento que ele estava preso serviu para evangelizar muita gente. Serviu para levar a mensagem a Roma, serviu para levar a mensagem a pessoas que talvez não ouvissem a palavra de Deus. Então, o quão diferente é, a tribulação vem, mas ela é também motivo de bênção. Então, isso é muito diferente quando a gente faz a vontade de Deus. Muito legal esse paralelo. Tem José, realmente tantos exemplos de pessoas que acabaram fazendo certo e sofreram, mas aquilo serviu para a glória de Deus na frente, né? Então, no final, sempre é a glória de Deus que importa e é a vontade dele Wendel, sempre ser, né? E teve gente que fez coisa errada e o final foi a glória de Deus. O próprio Sansão e Jacó, cara. Jacó enganou o irmão dele, roubou a primogenitura e estava ali, cara. E tudo isso foi para a glória de Deus no final. Né? Claro que quando a gente faz algo errado, quem vai pagar as consequências somos nós. É a lei da semeadura. Eu plantei, eu vou colher. Mas, independentemente das minhas escolhas, das minhas ações, dos meus pensamentos, Deus vai ser glorificado. E ele não divide a glória dele com ninguém. Né? Por isso que ele ser glorificado não depende de mim, das minhas ações, dos meus pensamentos. Ele sempre vai ser glorificado. Não, e também temos o José, né? Quer dizer, os irmãos do José que fizeram a maior treta e que no final era isso, era dessa treta que eles precisavam para ter alguém ser salvo. Exatamente. Salvar todo mundo. Verdade. É muito louco. É isso aí. Mais algum comentário, gente? Então tá. Agora a gente vai finalizando o nosso momento aqui do Encontro dos Jovens. Vou pedir para a Andressa orar pela gente. Certo, Andressa? Não tá saindo som. Certo. Tá saindo? Agora sim. Então tá. Vou orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Senhor, eu te agradeço por cada um que participou, Deus. Posso estar dando, Senhor, discernimento, Senhor, para a gente aprender com o que a gente ouviu aqui, Deus. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada jovem, Senhor, que tu esteja cuidando de cada um, Deus. Nos dá, Senhor, um bom domingo, Senhor, na tua presença. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, gente. Obrigada pela participação. Vou encerrar a transmissão, né? E quem quiser Deus abençoe. pode conversar. Obrigado.